Fala galera, beleza? Meu nome é Rômulo, pra quem não sabe, e hoje eu queria fazer um vídeo um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver eu fazendo aqui. Hoje, depois de muito tempo, eu queria botar minha cara a tapa e falar uma realidade da vida do trader, a verdade realmente, né? Eu acredito que muitos de vocês já estão no mercado há mais de 1, 2, 3, 4, 5 anos, né? E ainda não conseguem ter um resultado consistente. E para quem me acompanha já tem um tempo, já viu os meus últimos vídeos, vê que eu tento passar as experiências que eu tenho dentro do mercado, para que assim você venha ter um choque de realidade. Entender que o mercado não é algo fácil, não é algo que eles vendem, muitas pessoas vendem, muitos não falam a verdade realmente, mas muitos mentem, né? Eu acredito que muitas pessoas veio para o mercado iludido com essas conversas. E dentro dos meus vídeos, se você é novo aqui, se você não... Vamos fazer algum jabá. Se você não é inscrito, se inscreve, já acompanha os meus outros vídeos que eu tenho certeza que pode te ajudar. E dentro desses vídeos, eu tento passar uma realidade no qual eu vivi e muitas pessoas vivem também. Então eu acredito que por isso muitas pessoas se identificam com o meu conteúdo. Por se encontrarem, né? Por verem que não é aquela realidade, aquela facilidade que as pessoas vendem, alguns vendedores, obviamente. E hoje eu estava conversando com os meus amigos, eu estava em uma live no Discord, não no YouTube, no Discord com os meus amigos, Trade Errático e o André do canal Trizone, e a gente conversando a respeito de o que é meio que preciso para você começar a virar a chave dentro do mercado. Você precisa ser perfeito? O que é que está faltando para que você alcance aquele nível tipo, poxa, dá para mim viver do mercado? E o André, do canal Trizone, ele sempre batia muito na tecla de buscar a perfeição. E buscar a perfeição é diferente de você ser perfeito. Eu acredito que dentro do mercado você não consegue ser perfeito. E no vídeo de hoje eu vou mostrar isso para vocês, certo? Eu estou há um tempo... voltei a operar, entrei numa mesa proprietária, e justamente com o intuito de acabar com aquela questão da ansiedade, essas coisas de operar bem, né? E hoje meio que foi uma prova de que tipo, não basta você ter um dinheiro meio que sobrando que você pode perder, que você vai operar de forma tranquila. E hoje foi mais ou menos isso. Hoje eu comecei o dia ganhando dinheiro, eu vou mostrar para vocês as operações. Eu comecei ganhando dinheiro e depois eu devolvi tudo e bati meu limite de stop diário. E eu acredito que você acredita muitas vezes que eu não ganho porque eu não tenho dinheiro, eu não ganho porque eu não tenho um computador legal, eu não ganho porque eu não tenho uma segunda tela. Então sempre a gente tenta justificar os nossos erros. Mas na verdade eu acredito que a grande maioria de vocês já sabem o erro de vocês. Não precisa que eu diga, você está errando nisso, você está acertando naquilo. Eu acredito que se a gente realmente se colocar a entender esses erros, a gente realmente consegue virar a chave. Certa vez eu fiz um vídeo aqui com esses meus amigos e a Leia, que não estava hoje no chat com a gente, e a gente abordava justamente disso, de tirar subjetividade, né? De tentar deixar o trade mais objetivo possível. E através desse vídeo aqui, alguns de vocês já viram e eu sempre gosto de falar dele, que a gente usa como técnica para operar, jogando uma moeda para cima, dando coroa a gente compra, dando cara a gente vende. Somente isso, e tendo um risco-retorno positivo. Isso fez com que ao longo do tempo a gente fechasse a semana positiva. Pelo incrível que pareça, às vezes algumas pessoas acreditam que, e eu fui um exemplo dessas pessoas, que para ganhar dinheiro aqui dentro do mercado eu preciso de uma super estratégia. Mas não adianta você ter uma estratégia de 99% de assertividade se quando você perder nesse 1% você devolve tudo. E eu acredito que foi mais ou menos isso que aconteceu comigo hoje. Hoje eu fiz as minhas entradas, mas eu estava notando muito em mim uma questão de hesitação. Eu estava sentindo que eu não estava conseguindo evoluir dentro do mercado. E eu converso muito com o trader errático a respeito disso, que eu admiro muito ele no sentido de que quando ele entra numa posição ele deixa o barco afundar, se for então o barco ir. Mas eu não, eu acredito que por conta de alguns traumas que eu desenvolvi ao longo do meu trade, eu sempre tento trazer o meu stop pro 0 a 0, então proteger de alguma maneira. E muitas vezes eu tenho alvos grandes, por exemplo, no dólar, como hoje, por exemplo, eu tinha um alvo de 20 pontos, mas eu acabei saindo no 0 a 0. Na verdade meu alvo ia ser até um pouco maior, né?
Ia ter um de 25 pontos e outro de 32 pontos, como vocês estão vendo, mas eu acabei hesitando. E por eu ter hesitado, eu acabei não conduzindo o trade da melhor maneira possível. E, consequentemente, um dia que poderia ter um dia excelente, por falta de confiança, por não acreditar no meu potencial, eu acabei tomando um stop desnecessário. Stop esse que estava me custando, sei lá, deixa eu ver aqui, uns 6, 7 pontos, mas em contrapartida ele ia devolver quase 4-1, 5-1, 6-1. Mas a falta de confiança dentro da minha cabeça, eu acredito que por muito ter apanhado dentro desse mercado, eu acredito que eu desenvolvi gatilhos dentro da minha mente que me impedem, digamos assim, de conseguir manter o foco no meu objetivo, o foco no meu estudo, digamos assim, que eu fiz esse estudo, eu acredito que vem aqui, e eu não consigo ir até lá. Eu acredito que por muito a questão de você muito perder, essa é a palavra. Mas é aquilo, para que eu venha conseguir quebrar essa regra, para que eu venha conseguir ganhar realmente dinheiro dentro do mercado, eu preciso acabar com isso. E eu acredito que se você aí desse outro lado da tela está passando por uma situação parecida, semelhante, eu acredito que você tem que fazer isso também. Mas o que impede que a gente consiga fazer isso? Eu acredito que o maior problema da gente é os traumas. Eu acompanho alguns traders há algum tempo já, traders esses que já adquiriram, digamos assim, a consistência, e eu sempre vejo que, claro, cada um tem o seu operacional, isso aqui eu não estou ditando regra nenhuma para ninguém não, certo? Mas eu vejo que essa galera, eles não têm medo do stop, e detalhe, eles têm objetivo. Por exemplo, eu não vou mexer no meu stop enquanto ele me estopa no zero, ou então ele vai buscar meu objetivo, por exemplo. E eu acredito que faltava muito disso em mim, falta na verdade. E essa questão de você ter medo da sua própria análise é o que é crucial para dentro do trade. A gente tem que entender o seguinte, o stop existe, e sempre a gente encarar o dia como um possível dia de stop, e não permitir que esse dia se torne um dia de, como é que eu posso dizer, um dia de fúria. Porque se tornar um dia de fúria, aí pronto. Porque às vezes, sei lá, o que você demorou uma semana, um mês para você conseguir, você destrói em um dia, entende? Então, querendo ou não, isso vai afetar negativamente mais o seu posicionamento, o seu emocional, e isso vai fazer com que você se torne cada vez mais negativo dentro do day trade. Você não vai conseguir se enxergar com êxito. E é justamente isso, gente. Eu estava pensando o seguinte, hoje, né, eu meditando a respeito do que aconteceu, por exemplo, vem acontecendo comigo. Eu tomei um drawdown grande dentro do mercado, eu comecei bem no exame da Floyd, porém eu não consegui manter o desempenho, o mesmo nível dentro do mercado. Então eu acabei devolvendo o que eu tinha conquistado e caí, ou seja, eu estou negativo agora dentro do mercado. Mas tudo isso graças a mim mesmo. A culpa é minha, a culpa não é do mercado, a culpa não é da Floyd, que é a mesa proprietária onde eu estou operando, a culpa não é da mesa proprietária, a culpa não é de notícia, a culpa não é do mercado, a culpa é minha. E eu sempre quero deixar isso bem claro. Assuma sua culpa. Eu não sei se é uma espécie de hipocrisia, eu não sei se é alguma coisa nesse sentido que nos fazem perder dentro do mercado, porque a gente sabe que precisa ser feito, mas a gente nunca faz o que tem que ser feito. Eu acredito que isso meio que me atingiu de uma certa maneira dentro do mercado, e eu queria ser transparente com vocês para não romantizar o day trade, acreditando que são mil maravilhas, que você só vai ter evolução, só vai conseguir crescer, só fazer essa estratégia simples aqui e tal. Eu admiro quem tem um conteúdo que vem agregar dentro do seu operacional. Tem muitos conteúdos que vêm realmente agregar dentro da maneira como você opera, porém eu admiro mais ainda quem é realista, no sentido, gente, não adianta nada você ter o melhor operacional do mundo, você ter a melhor estratégia do mundo, se você não consegue respeitar o seu gerenciamento de risco, se você não consegue respeitar a sua emoção. Então muitas vezes a gente acaba entrando numa operação por impulso, isso acontece comigo direto, e é algo que eu quero controlar. Então é algo que eu quero ser sincero com vocês, eu quero abrir o jogo
E hoje eu vou comentar com vocês algo que eu não fazia. As últimas operações eu não gravei aqui, eu acabei esquecendo, mas algumas operações eu gravei e eu vou mostrar aqui para vocês. Então vamos aqui para o gráfico. Primeiramente eu vou mostrar aqui as operações que eu fiz no dia de hoje. Então vamos lá. Então vamos começar aqui com o dólar. Essa primeira operação foi uma operação bem simples, ao meu entender. Foi uma operação que fazia sentido na minha cabeça ao ponto que me fez ganhar um dinheiro. Porém teve um pequeno problema aí. Aqui mostra primeiramente aquela questão da insegurança que eu tanto falei para vocês. Eu acreditei, se a gente ver aqui no gráfico do lado, nos 60 minutos, eu vejo que tem uma tendência de baixa. Obviamente cada um tem sua operação, estou justificando porque eu fiz essa operação, certo? Eu tinha um LTA, passando aqui no gráfico que a gente vê uma linha amarela, e essa linha meio que mostrava o seguinte, se ele não está conseguindo subir, então eu vou vender. Então foi o que eu fiz, eu entrei na venda acreditando o seguinte, ele pode ir buscar algumas retrações lá embaixo. Nesse momento eu coloquei nos 2 minutos com o intuito de mostrar o seguinte, de tentar acompanhar, conduzir o trade dentro dos 2 minutos, que muitas vezes é um erro da minha parte. Por quê? Se eu fiz uma entrada nos 5 minutos, eu tenho que conduzir o trade pelos 5 minutos. Às vezes esses trades de condução, por exemplo de 2 minutos, seria o certo o quê? Eu tomei o stop. Seria o certo o quê? Quando o trade já desenvolveu e eu já estou com um lucro bom dentro do bolso. E aqui foi o meu primeiro stop. Saí no 0 a 0, só paguei os custos ali, beleza. Só que o que acontece em seguida? Eu vejo o mercado insistindo nessa queda. Então novamente eu entro com 2 contratos vendidos com stop ali naquela região que eu acredito que seja um ponto interessante de defesa. Só que o mercado ele começa a andar, vocês já viram aqui novamente, já puxo o meu stop para o 0 a 0. Isso mostra um baita de um sinal de insegurança. Como a gente sabe, o mercado ele não anda em linha reta, pelo contrário, ele tende a trabalhar em zigue-zague. Então, dificilmente o mercado ele vai dar uma pancada muito forte. Até aconteceu isso hoje no índice e eu perdi essa operação por medo também. E mais uma vez aqui, eu vejo o trade caminhando, certo? Então muitas vezes eu dependo do fator sorte, ou melhor, muitas vezes não, praticamente sempre eu fico dependendo do fator sorte, porque eu entro numa operação e não quero acreditar que aquela operação vai continuar. Então eu já coloco no 0 a 0, então eu dependo do fator sorte do mercado entrar numa super tendência e ganhar uma pressão compradora ou vendedora, dependendo da posição que eu esteja, para que eu venha ganhar. E aqui ele já estava me pagando R$177, no caso 180, 18 pontos com um contrato, mas eu estava com 2. E quando ele chegou ali na primeira retração, eu trouxe o meu stop para cima do candle 43, pensando o seguinte, se esse candle aqui voltar pode ser uma continuidade do movimento de alta. E foi assim que fez, né? Foi o que aconteceu, ele voltou, ele me estopou e depois ele começou uma tendência de alta. Eu acreditei, desde o começo do dia eu estava falando com meu amigo André que eu estava acreditando numa alta desse dólar. Então quando ele me deu um gatilho de entrada novamente, mais uma vez eu entrei, aquele ponto que eu falei para vocês, que eu poderia ter pegado 25 pontos no primeiro alvo e 30 e tantos pontos no segundo, eu acho que era 30. Mas olha o que aconteceu, olha onde eu botei meu stop já. Meu stop era para ser embaixo do candle 44, 43. Porém fui estopado mais uma vez. E isso de stop em stop vai me consumindo. Aí mais uma vez ali, por exemplo ali, agora aqui nessa do índice, eu fiz uma entrada pelo um padrão chamado Trizone. Porque aqui eu fiz a entrada e saí do gráfico onde tem um Trizone, mas aí foi um padrão Trizone, é um padrão que eu gosto, que o meu amigo André ele usa muito e eu acreditei. Infelizmente no dia que eu entrei eu fui estopado. E aqui a gente vê o meu resultado. Eu já tinha perdido um pouco, a metade mais ou menos do que eu tinha ganho. E as outras operações eu não fiz. Quer dizer, eu fiz, estou me confundindo aqui. Porém eu não gravei, eu vou mostrar aqui para vocês aqui na tela também. Outra coisa, olha, eu fiz uma operação aqui no índice, certo? Vou até mostrar aqui para vocês. Eu consegui vender aqui esse índice aqui, Eu vendi o índice com o meu stop aqui. Aqui foi o meu primeiro stop, né? Porque eu acreditei aqui, eu até falei com o André, normalmente quando o índice ele não dá continuidade, não respeita o Trizone, é porque vem pressão forte.
Então eu vendi aqui, o mercado começou a andar, sair no 0 a 0. Aí eu perdi esse movimento. No dólar aqui, como vocês estão vendo, foi um movimento no qual eu acreditei na alta, era sempre comprando, e aqui eu fiquei acreditando nesse movimento, e aqui eu tomei muito stop até que eu encerrei o dia. Então, resumo, gente. Se você tem um operacional, a gente tem que acreditar nele primeiramente. Isso eu identifiquei em mim, conversando hoje com os meninos hoje. O fato de não ter um stop maior, isso me deixa suscetível a violinadas. Consequentemente, acaba com o meu dia mais cedo, muitas vezes que eu poderia ter um dia ganhador, como foi o caso de hoje, e me deixa cada vez mais frustrado e longe de realizar esse sonho de ser trader, né? E é isso aí. Então eu queria que você se inscrevesse, comentassem aqui embaixo se você já passou por alguma coisa do tipo, ou então se passa. Espero que vocês tenham gostado desse novo conteúdo, desse estilo de conteúdo. E é isso aí, se inscreva no canal, deixa seu like, valeu, falou, fui! Perfect.